A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. Eu sou a pastora Alessandra e eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, uma breve mensagem, e que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém? Sofonias, capítulo 1, versículo 14. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto. E se apressa muito, amarga é a voz do dia do Senhor, clamará-lhe o valente. Irmãos, aqui a partir do versículo 14, esses eventos aqui, que fala do dia do Senhor, eles eram eventos assim de julgamento, de arrependimento, de esperança, mensagem de esperança, né? Chamado para humilhação, para que as pessoas se arrependessem do seu pecado. Por quê? O povo naquele período estava vivendo em iniquidade. O povo de Deus estava vivendo em iniquidade, não estava fazendo a vontade do Senhor. E quantas foram as vezes na palavra do Senhor que a gente lê que o Senhor fala, olha, vocês estão indo por um caminho e eu gostaria que vocês fossem por outro, mas vocês continuam indo por esse caminho. E quantas foram as vezes que o Senhor falou? E o que acontece? Hoje, irmãos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis também, porque os cristãos hoje estão vivendo um momento em que a gente não pode mais tocar no assunto de pecado, a gente não pode tocar mais no assunto de iniquidade, a gente não pode tocar mais no assunto de volta de Cristo, que as pessoas não querem, muitas pessoas não querem ouvir. E nas igrejas mesmo, as pessoas nas igrejas querem ouvir palavras, ai, Deus é com você, ai, Ele entende a sua situação, sabe, massageando o ego, né? Palavras assim que agradem a pessoa, né? Até mesmo louvores, às vezes tem louvores que agradam mais a pessoa do que a Deus. E quando se é pregado nas igrejas a palavra do Senhor, falando sobre pecado, falando sobre erro, falando sobre mudança de caráter, sobre como se deve caminhar com Cristo, muitas pessoas não querem ouvir, até mesmo chegam ao ponto de sair da igreja e procurar uma igreja onde é falado para elas coisas boas para elas ouvirem. Só que nós estamos vivendo os últimos tempos. Aqui o dia do Senhor veio nesse período, no tempo de Sofonias. Mas hoje nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo o tempo de iniquidade, nós estamos vivendo o tempo em que as pessoas não têm mais respeito, em que as pessoas não valorizam mais o ser humano. Nós estamos vivendo tempos de injustiça, tempos difíceis, que a iniquidade se multiplicou muito, sabe? Ao ponto de a gente ver nas ruas, vem crianças, vem adolescentes, até pessoas de mais idade, comportamentos e uma maneira de viver que não agrada a Deus, e não só não agrada a Deus, mas chega a afrontar, sabe? Então, Jesus está voltando. Nós estamos próximos, essa geração está muito próxima, meus irmãos. Então, a mensagem que eu tenho aqui para vocês hoje é de arrependimento, é de correção, é de entender que a gente está nesse mundo, mas a gente não é desse mundo. É de entender que a gente precisa se colocar na presença de Deus com humildade e falar, Senhor, o que precisar mudar em mim, eu quero.
e querer de verdade uma mudança em Deus, né? Porque o Senhor vê tudo e todas as coisas. Nós podemos esconder das pessoas quem nós somos. Nós podemos colocar uma máscara, nós podemos nos comportar de forma que as pessoas queiram que a gente se comporte, nós queremos mostrar algo para as pessoas, mas o Senhor Deus é aquele que sonda os corações. Ele sonda os corações. E nós temos que amar o Senhor acima de todas as coisas, e amar ao Senhor é negar a si mesmo, é negar o nosso eu, negar a vontade de fazer aquela coisa errada, negar a vontade de fazer algo até mesmo que a gente gosta, mas não agrada ao Senhor. Sabe, algo mais simples, como por exemplo, ouvir uma música secular. Ah, mas não tem nada a ver ouvir uma música secular. Tem sim, tem sim. Porque existem influências ali. Não é bom, sabe? Estamos vivendo um tempo em que a gente, nós, que se cantam mais músicas para agradar a si mesmo, ou para ficar falando com Deus e chorar naquele momento sobre aquilo que está vivendo, ao invés de adorar ao Senhor. É um tempo que as pessoas, se não tiver o que querem, como filhos mimados, se eu não tenho o que eu quero, então para mim não tá bom. Se eu não tenho o que eu quero, eu não tô feliz. Sendo que é mandamento do Senhor, alegrai-vos. Alegrai-vos, sede paciente na tribulação, né? Mas não, quando as coisas não dão certo para nós, quando há dificuldades, né? E principalmente quando os enviados do mal vêm e falam: cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus que você está passando por isso? Você diz ser de Deus e está passando por isso? E muitas das vezes a gente esmorece. E a gente fala: não, eu não quero saber. Como assim eu estou servindo a Deus e passando por isso? Eu quero dizer para você nessa noite que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O reino do nosso Senhor Jesus não é deste mundo e nós não somos daqui. Aquele que tem o Espírito Santo do Senhor não é daqui. Nós estamos apenas passando por aqui, um período por aqui, para cumprir a vontade do Senhor nesse lugar. E muitas das vezes a gente prefere mais acreditar no que é ruim do que no que é bom. A gente prefere acreditar numa palavra ruim, muitas das vezes, ao acreditar na palavra de Deus. Pessoas que já tiveram experiências com o Senhor, mas chega um determinado momento, acontece algo que não quer mais saber do Senhor. Não quer mais saber de viver uma vida com Deus. A nossa luta, meus irmãos, contra nós mesmos, em primeiro lugar, é contra o diabo, é contra o inimigo? É, porque ele vive o tempo todo, ele não brinca, é o tempo todo para pegar o que nós temos de mais precioso, atrás do que nós temos de mais precioso, que é a nossa alma, né? Mas a nossa carne também, ela grita querendo coisas que não agradam ao Senhor. Então, irmãos, irmãs, amados irmãos e irmãs, vamos nos consertar, vamos nos colocar na presença do Senhor mais e mais.
e amar a Deus sobre todas as coisas. Por que eu não devo fazer o que não agrada a Deus? Por que eu não devo viver em iniquidade? Por que eu não devo pecar? Porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Por que eu não devo falar que eu não quero mais Deus porque isso, aquilo outro não aconteceu de bom na minha vida? Porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Guarda o teu coração, querido. Guarda o teu coração, minha querida. Porque o nosso Rei Jesus está voltando. Ele está voltando. As pessoas acreditando ou não, ele está voltando. Tudo está se cumprindo. As agendas estão se cumprindo. É muito forte. Nós estamos perto do fim, né? Assim como diz lá no livro de Daniel. Livro de Daniel, livro de Apocalipse. Desperta, igreja. Acorda. Ah, mas não é fácil. Não, não é fácil. Quem disse que seria fácil? Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai conseguir vencer, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mas a gente precisa querer. A gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. A gente precisa. Se a gente não amar a Deus acima de todas as coisas, não tem sentido. A gente precisa buscá-lo porque a gente quer a presença dele, porque a gente o ama. Obedecê-lo porque a gente quer agradá-lo, porque a gente o ama. Andar na presença dele, é fácil? Não é fácil. Muitas das vezes a gente abre mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos, a gente abre mão de nós mesmos. O sacrifício sou eu, o sacrifício é você. Hoje o sacrifício somos nós no altar do Senhor. Eu e você sacrificamos, como diz lá em Romanos, nós somos como ovelhas enviadas para o matadouro. Todos os dias a gente passa dificuldade. E quando eu abro mão de coisas que para mim são prazerosas, mas que não são, e não é só o que não agrada a Deus. Às vezes a gente abre mão do que não agrada a Deus, é uma obrigação nossa. Porque a gente o ama, é o nosso Pai. Mas muitas vezes a gente tem que abrir mão de coisas que não é que não agrada a Deus, não é a vontade de Deus. Às vezes nós temos uma vontade de fazer algo, um plano, um projeto, um sonho, algo, e Deus fala: não, filho, isso não é para fazer. E a gente muitas das vezes abre mão. Então não é só abrir mão do meu eu, mas é abrir mão das minhas vontades, dos meus projetos, dos meus sonhos, porque muitas das vezes os sonhos de Deus não são como os nossos. Tem coisas nos nossos sonhos que não estão alinhadas com os sonhos de Deus, mas o que está alinhado com os sonhos de Deus, ele abençoa e abençoa grandemente a nossa vida. Por isso nós precisamos pedir direcionamento, precisamos pedir sabedoria. Mas voltando ao que eu estava falando da palavra de Deus, como vivia esse povo nesse período, o Senhor, nesse versículo 14 em diante, fala do dia do Senhor. Tem um período, tem uma parte aqui que ele fala que não vai ser o tesouro que vai livrar as pessoas, não vai ser as riquezas, não vai ser a honra, não vai ser. Vai chegar um período, irmãos, que toda a riqueza, todo o poder desse mundo
toda a glória, entre aspas, porque a glória só pertence ao Senhor, não vai poder se esconder, não vai escapar da mão do Senhor. Ninguém vai escapar da mão do Senhor. E o juízo virá. Jesus voltará para buscar os seus escolhidos e o juízo virá. O dia do Senhor virá. Independente de qualquer coisa, de qualquer situação, de situações até mesmo dentro da igreja, fora da igreja, na família, dentro da família, onde você estiver, o que estiver acontecendo. Priorize Deus na sua vida, coloque Ele acima de tudo, de todas as coisas. E às vezes nós até damos palavras para as pessoas suaves, a pessoa fala, mas eu estou fazendo isso ou aquilo de errado, e a gente dá até uma palavra suave, não, quem vai mudar você é Deus, nananana, não, irmãos. É tempo de falar do amor de Deus, mas é tempo de falar da vinda do Senhor Jesus. É tempo de falar que Deus não aceita a iniquidade, o pecado, não aceita o orgulho, não aceita, sabe, coisas ruins, não aceita injustiça, não aceita. Se a gente parar para pensar quanta injustiça a gente está vivendo hoje nesse mundo, quanta injustiça. E eu tenho certeza que Deus não está aceitando isso, mas o juízo virá e não tardará. O Senhor Deus, é todo-poderoso, é o único Deus, é o único digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Por isso, irmãos, coloque acima de tudo o Senhor, acima de tudo. E essa é a palavra que eu